com relação ao aspecto financeiro da sua área de trabalho agora. Uhum. Quando a gente traz aqui para o reflexo de personal trainers, eu imagino que tem muitas pessoas que é difícil eles quantificar quanto que é uma receita ou quantas vezes um personal trainer consegue fazer de lucro quando ele tem nessa atividade em específico. E Uhum. você é uma pessoa que é super reconhecida já no Brasil por essa atividade, ser um personal renomado pelas estrelas que a gente comentou, o Livinho e o Ig. E a gente tem até muitos amigos que querem seguir nessa como personal trainer e ter esse sucesso também. Sim. Só que para as pessoas começando, eu queria entender, na sua opinião, como você entende que é possível para as pessoas começarem e atuar ainda assim nessa área de uma maneira que elas consigam ter esse retorno financeiro de uma maneira que elas tenham a expectativa à altura, porque Sim. é difícil conciliar a agenda, imagino que também Sim, já sim, sim. comentou. Cara, excelente pergunta, né? Então eu sempre falo para as pessoas assim, eu recebo muito, né, cara? Para quem não sabe, eu sou um dos gerentes gerais hoje da Ironberg, né? Uhum. Principalmente na questão da unidade de São Caetano. Hoje eu não atuo mais como personal. Uhum. Eu saí em novembro da área do personal, eu só trabalho com o projeto com os famosos, né? Tá. Então eu treino assim fixamente o Livinho, o Ig, Flávia Charalo, Alex Mapelli, Bela Fernandes, que é do SBT, Alice Macedo. Fixo é esse. Mas assim, sempre assim as pessoas me procuram. Então esses dias eu treinei a Sally, eu treinei a Francine, enfim. E cara, hoje o que a gente busca no mercado? Principalmente que eu sempre falo, as pessoas quando vêm me procurar, qual a fórmula do sucesso? Não existe uma fórmula. Existe a estrada que você vai construindo e lapidando para você chegar no sucesso. Então hoje eu falo assim, o que eu busco e o que eu passo chama-se autoridade. Então o meu primeiro passo foi identidade. O que é identidade? Ter uma identificação no ramo do personal. E isso eu consegui, cara, com muita pavimentação de estrada. Então eu falo para as pessoas, não é saber se valorizar, é saber se precificar. Você se valoriza quando você investe em você. Hoje, o melhor investimento que um personal pode ter é nele mesmo. Porque às vezes, assim, eu tô num game, assim, de investimento, então, assim, eu tenho um grupinho de umas pessoas que eu falo, CDB, CDI, Tesouro Direto, XP, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, isso aí é um investimento de um game que você já tá num nível, vamos dizer assim, já tipo A pra cima, né? Nesse nível que eu falo para as pessoas investirem em você, é o quê? Hoje, o personal, ele não pode ser só aquele cara que manja das máquinas ou aquele cara que manja das técnicas. O personal, ele tem que saber principalmente falar, se precificar e se portar principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, ele vai buscar o quê? A identidade dele. Então, cara, num resumo assim, cara, tem um personal que fala sobre isso, aquilo, não sei o quê. O Instagram dele é esse. Então o cara já criou uma identidade, ele vai procurar o conteúdo daquele cara. Então, a partir do momento que você cria identificação, você cria o quê? Engajamento, tá? A gente tava até discutindo em Oxará hoje, que a questão do storytelling é você o quê? Ter um aquecimento onde as pessoas querem, saber um pouco mais da sua vida. Saber da sua vida é você passar o que você faz no dia a dia, principalmente com o que você trabalha, identifica e conecta com as pessoas. O cara tá me assistindo porque isso conecta com ele. Hoje, meu trabalho maior, cara, é com jovens sobre ansiedade e depressão, porque 75%, 80% das pessoas estão adoecidas com isso. Voltando na parte do personal, a partir do momento que ele começar a ter esse investimento nele, ele vai entender que de identidade ele vai passar a ser uma autoridade. O que é o cara que é autoridade? É o cara que você pode ter o personal A, B ou C, mas o cara vai vir nesse cara aqui, por quê? Porque ele criou autoridade sobre o que ele fala. Essa pessoa que vem na cabeça quando ele Exatamente. E autoridade, como eu disse, não é só saber de máquina, de técnica, de treino, cara. Isso aí eu acho que é o básico. Então todo mundo que vem me perguntar a fórmula, eu falo, cara, investe em você. Por exemplo, às vezes eu tenho pessoas que conversam comigo, cara, mas eu faço um stories, eu tenho até vergonha de aparecer. Eu falei, então, você não tá pra esse game. Não é pra esse game. Porque antigamente, né, eu sou de 82. Antigamente, assim, deixa um currículo. Hoje me dá um Insta dele pra eu ver. É isso. Então, se eu entro lá no Insta do cara, aí eu começo a ver lá, isso é o que eu chamo de poluição visual. Uma foto do cara com o cachorro. Uma foto do cara, sei lá, correndo, que é o lifestyle dele. E uma foto de um prato de comida e tá lá, personal trainer, cara, você não passou nenhuma autoridade como personal. Então eu não tô entendendo aqui o que tá conectando com a minha necessidade. A autoridade é quando você conecta com a necessidade do seu cliente, tá? Com isso, esses valores, com certeza, eles são aumentados. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe se precificar. Então, pelo medo da perda, um exemplo. Quanto custa a sua aula? Minha aula é R$100. Mas o outro ali faz por 70. Com medo da perda, o que o cara vai fazer? Eu faço por 70 também.
Primeira coisa que eu falo, eu sei, precisamos do dinheiro, foi o que eu falei pra vocês ali. Dinheiro é uma construção e consequência do seu trabalho. Mas o cara que tá penchichando o seu trabalho não é cliente pra você. Não serve pra você. Porque da mesma forma que ele bota preço no seu trabalho, é o cara que quando o cara bater uma água na bunda, ele vai falar, cara, então, esse mês apertou aí, eu tava vendo umas contas e não sei o quê, bababá. O cara não vai valorizar o que você tá fazendo. Você entendeu? Eu já comecei, cara, dando aula por R$25 a aula. Comecei de baixo também. Só que as coisas foram acontecendo. Não vou mentir também. As pessoas famosas que me procuraram pra trabalhar, comecei... Cara, o meu auge foi a Mendigata em 2015. Na época que ela tava explodida no Pânico. Aí veio a Carol Dias também, enfim, entre outros. Foi o que, cara, me trouxe, assim, muita autoridade. Só que pensa assim, o público da Mendigata veio atrás de mim. Tá aqui, tá todo mundo assim, tipo assim, esse cara é bom. Aí para todo mundo aqui e fica olhando você fazer o que você é bom. Se eu não passar uma autoridade pra isso, cara, eu não vou estar valendo realmente o que, por exemplo, um famoso tá falando. Esse cara é diferenciado. Então, se o personal começar a entender que ele tem que investir nele, nessa parte, pra depois ir em detalhes que também fazem a diferença. Quais são os detalhes? A forma que você se veste. Vou falar um exemplo. Isso é certeza. Qualquer vez vocês nunca vão me ver dando aula de bermuda. Não é que é errado, é proibido. Não. Eu, Carlão, nunca vou dar aula de bermuda. Eu acho que não passa uma imagem, uma autoridade um tanto quanto mais adulta, digamos assim. Eu sempre comparo a minha profissão com as melhores. Eu falo, cara, você vê um advogado advogando de bermuda? Um médico operando de bermuda? Não. Mas é médico? Não. E daí eu sou personal. Cada um no seu cada um. Entendeu? Boné? Também não gosto. Acho que fica muito molecão. A forma como você fala... Vocês já viram aqueles games que as pessoas falam assim, você é o que você dirige? Então, tipo assim, mano, não dá pra chegar nesse rolê de golzinho, de HB20. Você tem que vir com uma BM, uma Porsche. Quer não, os caras vão te julgar pela roupa, pela Zara, pela Prado, pela Louis Vuitton, pelo carro. Cara, eu falo que o personal é a mesma coisa, cara. Não dá pra você chegar de boné, de bermuda, mascando um chicletão, falando gírias. Eu falo gíria pra caramba, eu falo muito palavrão. Só, cara, é regra da academia, tem sempre alguém te olhando. E aí, você quer criar uma autoridade. Mas aquele cara ali só fala de mulher, só fala besteira. Aquele cara ali larga o cliente pra ir conversar. Aquele cara ali só fica no celular. Então são esses pontos que hoje fazem, por exemplo, eu não dou mais aula, porque eu trabalho só no online nos projetos, mas é isso que hoje faz a minha aula. Eu quero treinar com você, R$1.000. Ô, cara, R$1.000. A minha aula, 60 minutos, custa R$1.000. Mas por que vale R$1.000? Por toda a construção, por toda a autoridade que eu passo, principalmente por todo o aparato que você vai ter dentro da minha aula. Na minha aula você não vai ter um cara que fica contando 10, 12, vamos lá. Você vai ter momentos que você vai ouvir sobre psicologia, porque eu tenho que ir lá na necessidade do cliente, e na necessidade do cliente não é ficar contando repetição, é entender um pouco da vida dele. Então existe um interesse meu em relação a saber como que tá a tua vida, como eu posso te ajudar. A pessoa dali vai sair com uma outra cara sobre aquela experiência que ela tá tendo comigo. Vai ouvir sobre nutrição também, porque não adianta só puxar ferro, tem que aprender a comer. Entre outras coisas. Vai aparecer no meu Instagram, que hoje também eu passo uma autoridade, meu Instagram, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Então a pessoa... permitindo, obviamente, tem gente que não gosta, é mais reservado e tal, não sei o que, vai ali e tal, bababá. Vou aparecer no Instagram dele, vou ficar famoso. Não, cara, você apareceu, daí pra frente é com você, eu te abri a porta, você entendeu? Então acho que esses valores com certeza fazem a construção do profissional saber se precificar pra ser valorizado no mercado.